ter feito esse ministério lindo, de ter trabalhado durante toda a sua vida em prol do reino do Senhor, de ter se entregue na cruz do Calvário para nos remir de todos os nossos pecados e nossas iniquidades e até mesmo da condenação eterna. E no terceiro dia ressuscitou, Pai querido, viverá e nos reinará para todos sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por este dia tão emblemático, este dia tão simbólico, ao qual temos o prazer de estarmos aqui louvando e agradecendo o santo e poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Que neste momento possamos nos desconectar do mundo lá fora e que possamos realmente estarmos em espírito e em verdade aqui neste momento para cultuar-lhe, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor. Dia hoje maravilhoso, dia hoje muito simbólico e emblemático, ao qual nós comemoramos a ressurreição do nosso Cristo, a ressurreição do nosso Senhor, este que se entregou na cruz do Calvário para realmente nos salvar da condenação eterna. Então, muito feliz eu estou, eu creio que todos aqui estão felizes por esse dia tão abençoado e maravilhoso. Nos confraternizando com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, trocando presentes, trocando chocolate, mas acima de tudo, meditando sobre tudo isso que Deus fez por nós, e há de fazer infinitamente mais, porque eu creio que todos os dias Ele olha por nós. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Esse texto, do Evangelho de Lucas, ele diz respeito de uma parte da história da ressurreição de Cristo. Logo após a gente pode ver os discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece aos discípulos, Jesus explica as Escrituras. Eu peço aos irmãos que contemplem em casa que possam meditar em todo esse capítulo de número 24, em nome de Jesus. Mas nós iremos focar, iremos nos ater ao versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem o 2, e assim vamos caminhar todos juntos até o versículo 12. E a palavra do Senhor diz assim, com o título A Ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Vamos de novo, irmãos, todos juntos, em uma só voz, por gentileza. Versículo 2. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexos a eles veio, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos escrevi, estando ainda na Galiléia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro
senão menções de mim, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. E o nosso Pedro dizendo ali que realmente ficou abismado com tudo, ficou espantado com tudo, mas creu e teve fé. Ele creu e teve fé. Ele foi até o sepulcro e nada viu, mas ele teve fé de que o nosso Cristo havia ressuscitado. Abaixemos a nossa cabeça agora, meus irmãos. Vamos estar meditando nessa palavra. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus, pois quão grande é seu amor por cada um de nós. Vamos estar louvando o nosso Deus neste momento, porque de fato não somos capazes de calcular o tamanho desse amor. Não somos capazes de calcular o tamanho do seu poder. E muitas vezes nem gratos nós somos por tal milagre feito em nossas vidas. Agradeça, meu irmão, neste momento. Você e Deus, abra sua voz, o seu cantinho, e de fato louve, exalte, adore o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, o tamanho é o seu amor por nós. Incalculável. Nós não somos capazes de calcular aquilo do seu poder, do seu amor incondicional por cada um de nós, Pai. Por isso, Pai querido, o mínimo que nós podemos fazer neste momento é estarmos aqui para o Senhor e pelo Senhor. É estarmos aqui, Pai querido, reunidos somente com o propósito de estar adorando, exaltando e engrandecendo o santo e poderoso nome desse Senhor Jesus Cristo, esse nosso Senhor, que é Salvador, que é o nosso Rei, que nos reinará para todo sempre, ó Pai. Muito obrigado por tão dedicado amor, por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento, em nome de Jesus, que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém. Peço a todos os irmãos que se coloquem em pé.
Peço ao reverendo Valdir que possa dar os avisos. Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns recadinhos e queremos repassá-los de forma rápida à igreja. A Luana vai projetar aqui para nós. Amanhã a nossa célula vai... Amanhã não, terça-feira a nossa célula vai ser na casa do presbítero Dair e a nossa irmã Luísa. Meus irmãos, esse casal tem passado por muitas lutas. Eles estão sofrendo demais que vocês nem imaginam. Se você puder se unir a nós e na terça-feira dar uma força a eles, eu vou ficar muito feliz, irmãos, porque, como eu sempre costumo usar aquela frase, só fala a linguagem do sofrimento quem passa por ele. Quem já passou por sofrimentos, com certeza vai me entender a necessidade que esse casal está sentindo no momento, ok? Nossa tarde da bênção na quarta-feira, às 14h30, e quarta-feira voltará também o trabalho das artes. Quinta-feira nós não tivemos live, mas nesta próxima quinta haverá live. Então os irmãos poderão se conectar e participar conosco no nome de Jesus. Domingo que vem também a nossa escola dominical vai ser realizada em seu horário normal, tá? Nós vamos retomar o capítulo 25 da Confissão de Fé. Então os irmãos e as irmãs estão convidados também a estarem participando conosco. Este aviso, a irmã Rosângela vai estar... Isso, por favor, irmã. A gente vai mostrar. Graça e paz, irmãos. No dia 6 de maio, o Ministério Feminino vai estar realizando um bazar. E esse bazar, ele vai ser um bazar de talentos, que todas as quartas-feiras as senhoras fazem os trabalhinhos depois da nossa tarde da bênção de oração, né? Passa para os trabalhinhos manuais. Então a gente vai estar vendendo esses trabalhinhos e assim, perto de Dia das Mães, então a gente gostaria que a igreja estivesse prestigiando, de repente dar um presentinho para uma pessoa querida, para a mãe, e estar prestigiando, ajudando a gente nesse sentido, né? E junto com esse bazar de talentos, nós vamos estar fazendo aquele bazar de usados. E aí a gente conta com os irmãos e com as irmãs, no sentido de doação, de estar doando, né? E aí eu vou ler o recadinho, porque passaram para mim, né? Bom, então, usados e talentos. Intenção: arrecadar fundos com os talentos e ajudar a comunidade com os usados. Porque essas roupas, calçados e utensílios que a gente utiliza, eles são repassados num preço simbólico. Ajuda a igreja e vai estar ajudando a comunidade também, certo? E ajuda também a propagar as obras sociais da nossa igreja. Porque nesse bazar a gente tem até a oportunidade de estar conversando com as pessoas, de repente até evangelismo, né, gente? E no que a gente precisaria? A doação, né, de roupas, de adultos, infantis, calçados, bolsas, utensílios, enfim, gente, aquilo que vocês tiverem. E assim, puseram um recadinho aqui: nem luxo, nem lixo, né? Aquilo que de repente você não está usando mais, porque você enjoou, de repente não está muito bem em você, então você vai doar, mas não aquilo que você não usaria e jogaria fora, porque aí joga fora mesmo, né? E
Trazer também, gente, no sentido de vocês estarem ajudando a gente, trazer sacolinhas. Mas, ó, já me deram até a sacolinha para trazer assim, esticadinha, bonitinha, ó o capricho das meninas, hein? Trazer assim, porque no dia a gente utiliza bastante sacolinhas, tá? E, para completar, nós vamos precisar de mão de obra humana, né? Então, meninos, meninas, quem puder estar ajudando a gente, porque vocês sabem, o trabalho é pesado, é o dia inteiro e tem às vezes que carregar alguma arara, alguma coisa, então quem puder ajudar no dia, que é um sábado, poder estar procurando, ou eu, ou a Fátima, ou a Célia, para poder estar dizendo, eu vou poder vir no dia, para a gente saber com quem a gente pode contar. Amém? É só, tá? Obrigada, hein, pastor? A igreja, os ministérios, teriam mais algum recado a dar? Se não há, eu só quero saudar, deixa eu pegar o cartãozinho aqui, o João Batista, que está nos visitando hoje. O João está ali. Seja bem-vindo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Eu quero pedir a quem estava na recepção e continua na recepção, porque fica até o final do culto, que pegue aqui o cartãozinho, por favor, e vá até o João e transmita a ele os nossos cumprimentos em Cristo Jesus. Diego, em nome de Jesus. Ok, eu passo novamente a palavra ao litúrgico para que continuemos o nosso culto. Amém. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias lá em Salmo, de número 86. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 5. Salmos de número 86, do versículo 1 ao versículo 5. Peço a todos os irmãos que estejam me acompanhando. Como são poucos versículos, eu estarei lendo. Que você esteja abrindo seus ouvidos para que o Espírito Santo venha falar no seu coração. E a palavra do Senhor diz assim, de título Súplica e Confiança. É uma oração feita pelo servo Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva teu servo que te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Feche os seus olhos neste momento, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso momento de contrição. A palavra do Senhor diz que quando dizemos que não temos pecado, somos feitos por mentirosos, somos passados por mentirosos, a palavra do Senhor não está conosco. Portanto, conforme a própria Bíblia diz também que nós fomos concebidos em pecado, é imperativo de cada um de nós que todos os dias abaixemos as nossas cabeças, ajoelhemos prostrados a nosso Deus, implorando, pedindo para que a misericórdia do nosso Deus seja renovada em nossas vidas, para que Ele perdoe os nossos pecados, purifique-nos de todas as nossas iniquidades. Amém, meu irmão, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que fortaleça a sua vida e nos transforme em, de fato, verdadeiros reparadores de brecha, não deixando nenhuma delas aberta para as ciladas do nosso inimigo. Oremos em nome de Jesus.
Essa irmã Lorena que contribuiu conosco com uma oração de gratidão pelo perdão, pelas misericórdias do nosso Deus para conosco. Pai querido, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma noite. Agradecemos, Senhor, por este momento, Pai, de louvor, de adoração e também de contrição, ó Pai, onde nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Hoje, Pai, mais do que nunca, é dia de festa, Senhor. Dia de festa porque hoje é Santa Ceia, dia de festa, Senhor, porque hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo Jesus. Aquele, ó Pai, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ó Pai. Pai querido, Senhor, nós não merecíamos, ó Pai, um ato de amor tão grande como este, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Pai, nos perdoou, deu o seu filho amado, para que morresse por nós lá na cruz, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque hoje, Pai, nós podemos conversar contigo, ó Pai, nós podemos conversar, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, onde nós podemos lembrar que o Senhor nos ama, nos perdoa, Pai, e também nos corrige, Senhor. Obrigada, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o nosso mover, o nosso viver, o nosso existir, ó Pai, que tudo que nós fizemos, ó Pai, seja para a tua honra e tua glória, Pai. Por isso, Pai, pedimos a tua ajuda, Senhor. Que a tua graça esteja nos ajudando, ó Pai, a sempre mantermos firmes em tua palavra, Pai. Nos afastando do pecado, Pai. Tendo repulsa contra o pecado, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos cada vez mais estarmos firmes em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te louvamos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos possam estar se levantando. Nós iremos então ao hino de número 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, vai na santa messe, o teu favor descende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou.
aos irmãos que vieram preparados também, já é prática da nossa igreja. Os irmãos podem estar trazendo neste cântico os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. Logo após, em seguida, após o cântico, vamos estar consagrando ao nosso Deus. Vamos também estar adorando Deus Cristo, nosso refúgio. Ele é o único Senhor que nós podemos confiar. Abra sua boca e cante a nós, em nome de Jesus. Só nele nós temos de confiar em nada mais. Não no dinheiro, não nos amigos, não na família, mas em Cristo. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Continuemos em adoração, mas antes peço ao reverendo Valdir que ore neste momento, consagrando os dízimos, as ofertas, as primícias ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos agradecer-te por este momento, Pai, em que parte da tua igreja vem exercer diante do teu altar o seu exercício de fidelidade, Pai, devolvendo a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor deu como bênçãos durante o mês que se processa, se desencadeia, Pai. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado mesmo pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes. Obrigado por aqueles que contribuíram também com o nosso quilo do amor. Ó Deus, que o Senhor esteja multiplicando nessas vidas, Pai. E que eles possam sentir, ó Deus querido, como é bom poder realmente participar deste momento, deste ato litúrgico em tua casa, Pai. Peço a Ti também, ó Deus, que no santo e poderoso nome de Jesus, multiplique, Senhor. Multiplique esses valores, ó Deus querido, que foram e estão sendo consagrados a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Que esses valores, ó Deus querido, consigam, de certa forma, Pai querido, atender às demandas da Tua casa. Amém. As demandas financeiras da Tua igreja, no nome de Jesus, Pai. E que nunca falte em Tua casa também, Senhor.
Que o Senhor realmente, ó Deus querido, abençoe esses valores. Amém, Jesus abençoe. Que o Senhor esteja realmente, ó Pai querido, abençoando também as nossas primícias. E que as mãos que forem abençoadas com elas sejam mãos que possam sentir desta igreja, Pai, sinais visíveis do Teu amor, sinais visíveis da Tua igreja. Amém, Jesus. Sinais visíveis, ó Deus querido, de Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos por este momento, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. E vamos estar declarando neste momento que o nosso comandante é Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é Filho de Deus. Por isso devemos realmente segui-lo em suas ordens, né? Em seu senhorio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Todo-Poderoso, nosso Deus, Todo-Poderoso é o nosso Senhor, e para sempre Ele reina e reinará em nossas vidas. Ele também é exaltado, Ele é exaltado para sempre. Que esteja cantando neste momento, Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome cantarei, seu nome adorarei. Ele é nosso mestre, Ele é nosso comandante, como já foi cantado. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso refúgio. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado, sempre exaltado seu nome.
gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor seja exaltado todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque o Senhor morreu na cruz, o Senhor ressuscitou, meu Jesus. O Senhor é exaltado, o Senhor é grandioso. E nós agradecemos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor deu o seu único Filho por nós, mesmo sem merecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco, Deus. Muito obrigado pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz também aos nossos queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, familiares que também sempre estão nos prestigiando através da nossa live. Que Deus possa estar neste momento visitando cada lar, visitando cada família, e que a mesma comunhão que sentimos aqui possa se estender à casa de vocês também, meus queridos e queridas, no nome de Jesus. Antes de estarmos ministrando a palavra, eu quero passar aqui alguns motivos de oração. Enquanto eu passo esses motivos, por favor, a diaconia, minha aguinha, vou precisar dela, viu? Estou com a garganta ruim, vou precisar da aguinha. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos passado por momentos bem tensos, bem difíceis, principalmente na área da saúde. Há muitas pessoas com problemas de enfermidade na nossa igreja. Mas quando eu me refiro à igreja, não quero dizer que é só a nossa igreja que passa por problemas deste gênero. Mas eu me lembro aqui, neste momento, dos irmãos que estão com dengue, que estão sofrendo, várias pessoas da igreja, crianças, adolescentes. Inclusive a Célia não pôde estar aqui porque ela está bem ruim de dengue. E eu sei de outros irmãozinhos que estão sofrendo também. Até a recomendação que eu faço é que os irmãos se cuidem, comprem o repelente, façam uso dele, porque em alguns momentos eu tenho conversado com algumas pessoas e está havendo já manifestação desta moléstia no formato hemorrágico. Aí é bem mais sério, viu, irmãos? Vamos nos cuidar, no nome de Jesus, vamos fazer a nossa parte, até com relação aos cuidados que devemos ter com o nosso pátio, com o terreiro, com os nossos terreiros de casa. Vamos olhar, vamos fiscalizar, vamos engrossar esta campanha que está sendo feita para acabar com este mal da cidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, né? Também eu peço oração pela minha cunhada, Zimailde, que, se não me falha a memória, já está indo para o seu 10º dia na UTI. Ela está em coma e a situação dela requer realmente um milagre de Deus. Meu irmão tem sofrido muito, a família tem sofrido muito. Então, aqueles irmãos que ainda não sabiam e que neste momento estão sendo informados, nos ajudem em oração. No nome de Jesus. E não só pelas Zimailde, mas pelos doentes que muitas vezes estão sofrendo em nossa volta. Peço oração também pelo primo da Belmira, né, Fran? O Paulo, eu e o Luan, o presbítero Luan, estivemos visitando ele antes de um procedimento cirúrgico no hospital, e o quadro dele é gravíssimo, também é um tumor muito grande na cabeça.
Já foi feito um procedimento para remover o tumor, mas me parece que já surgiu, se manifestou outro tumor e vai ter que passar. Acho que já passou, Fran? Amém. Mas é bem delicado o quadro dele também, viu, irmãos e irmãs? Ele gostou muito da oração que recebeu lá naquele quarto do hospital. E nós falamos para ele que nós estaríamos orando, que a igreja estaria orando por ele. Continuemos orando mesmo, meus irmãos. Todas as vezes que alguém te pedir oração, assuma esse compromisso, não se esqueça. Nos ajude a estarmos intercedendo por essas vidas, por essas pessoas diante do trono de Deus, no nome de Jesus. Eu sei que há muitos irmãos aqui, irmãs, precisando de oração. Até aproveito para falar para vocês que na quinta-feira o trabalho é só para oração. Vocês podem participar, podem mandar os nomes dos enfermos. Vocês podem realmente participar, meus queridos irmãos e irmãs, também deste ministério precioso. Temos um grupo só de intercessores da igreja. Temos orado por muitos nomes, misericórdia. A relação é grande de pessoas que são, de certa forma, portadores e portadoras de células cancerígenas. É muito grande o número de pessoas com câncer. Está assustador, está alarmante, meus irmãos. Vamos ajudar em oração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor que haja com misericórdia, que o médico de Gileade, que o bálsamo santo de Gileade, que a cura de Gileade, segundo o desejo, o coração de Deus, que assim como lhe aprouver, alcance essas vidas, no nome de Jesus. A gente orou bastante também pela Camila, hoje ela já está aqui ao lado do Fernando. Que Deus continue abençoando a vida e a saúde da Camila, viu, Camila? E que a sua restituição possa se consolidar no nome de Jesus. Hoje as crianças vão permanecer conosco, é culto de ceia, tá, irmãos? Então eu prometo não demorar, não vou me alongar, tá? E com certeza o Espírito já te visitou ao adentrar esta casa de oração, pondo temor e tremor em seu coração, pondo aquela contrição necessária para que ao cantarmos, ao orarmos, ao recebermos a palavra de Deus, realmente o Senhor consiga fazer uma grande obra em nossas vidas. Que Deus continue conosco, no nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de São João. Até enquanto os irmãos estiverem abrindo, lá em João 6, 48, eu quero agradecer a Deus pelo culto da ressurreição que fizemos hoje, às 6 horas da manhã. Eu me surpreendi com o número de irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco. Foi uma bênção o nosso culto, o nosso café da manhã também foi muito bom. Que Deus continue conservando na vida dos irmãos e das irmãs este espírito de gratidão, de louvor a Deus por tão generoso presente que é Jesus Cristo, que foi e permanece sendo e será sempre Jesus Cristo, no nome de Jesus. Nós vamos ler, na verdade, 2 versículos, o 35 e depois o 48. Eu quero convidar uma irmã para estar lendo o versículo 35 e depois um irmão para estar lendo o versículo 48. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Amém. 48? Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer-te por este culto a Deus que estamos oferecendo a Ti.
Nós entendemos, meu Pai querido, meu Pai de amor, bondade, misericórdia, que culto não se assiste, culto se presta. E nós viemos aqui com este propósito, Senhor, não de assistirmos mais um culto, mas de prestarmos a Ti um culto, Pai, de louvor, de adoração, um culto de exaltação ao Teu santo nome. Obrigado pelos louvores, ó Deus, pelos hinos que entoamos a Ti, pelas orações, pelas consagrações que já foram feitas, ó Pai, até aqui. Que agora a Tua palavra possa falar conosco, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar aos nossos corações. E que o verdadeiro sentido da Páscoa continue, ó Deus querido, muito presente entre nós, entre a Tua amada igreja reunida aqui nesta noite. No nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de trazer uma palavra rápida que tem a ver com o que nós estaremos celebrando daqui a pouco, que é a mesa do Senhor. E quando eu penso em Santa Ceia, quando eu penso em Eucaristia, eu penso também nas implicações da Páscoa. As implicações que a Páscoa tem na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus. Entre Páscoa e Santa Ceia existe um liame teológico. Ambas se complementam. Então nós vamos pensar um pouquinho nesta palavra, que tem como tema Jesus, o pão da vida. Meus queridos irmãos, eu tirei algumas implicações deste tema de um artigo do reverendo Messias Anacleto Rosa. E eu gostei, achei interessante, principalmente para hoje. E ao mesmo tempo que estamos celebrando, que vamos celebrar a mesa de Cristo, estamos celebrando também a ressurreição de Cristo, que tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com a mesa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que Deus possa estar nos preparando, que quando você for participar da mesa de Cristo Jesus, você possa participar com o coração quebrantado, com o coração contrito, que você possa participar sabendo das implicações dela na sua vida, não apenas em tempo de culto, mas também durante a jornada da semana, durante o seu trabalho, durante a sua vida acadêmica no colégio, a sua vida acadêmica na faculdade, na sua vida de amizades. Que Deus possa estar te abençoando. O evangelista João, ele trabalha bastante a questão do pão, procurando apresentar Jesus como o pão vivo que desceu do céu, procurando apresentar Cristo Jesus, que no grande dia, o dia da festa, se levantou e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem fome, venha a mim e coma. A palavra pão, meus queridos irmãos e irmãs, ela tem vários sentidos na vida da igreja, na vida dos irmãos e das irmãs militantes por Cristo Jesus, da igreja militante por Cristo Jesus. Ela aparece na primeira vez, ou em sua primeira vez, lá em Gênesis 3,19. Pela última vez, a palavra pão é mencionada em Tiago 2,15. A palavra pão aparece em toda a Bíblia cerca de 333 vezes. Na tradição do povo hebraico, hebreu, pão e vinho são coisas muito especiais. O pão e o vinho têm um significado muito especial para o povo
judeu, como tinha também lá atrás para o povo do Antigo Testamento, o povo de Abraão, do período de Abraão. Como vocês bem puderam perceber, o pão já foi mencionado aqui em Gênesis 3:19. E em diversas vezes o pão é lembrado, o pão e o vinho, como coisas que não devem faltar na mesa de uma família alegre, de uma família agradecida por um milagre, por um agir de Deus, por um mover de Deus. Quando eles se apresentavam diante de Deus através das principais festas, não faltava o pão, não faltava o vinho. E isso também adentra o Novo Testamento de uma forma também bem comum e usual. Tanto é que na Santa Ceia nós temos o pão e na Santa Ceia temos também o vinho, que simbolicamente lembram, de forma teológica, implicações alcançadas e consolidadas em Cristo Jesus. O pão é o alimento mais comum dos homens, meus queridos irmãos e irmãs, das mulheres, das crianças. E uma coisa que você há de convir comigo, que podemos fazer alusão aqui, é que o pão, ele nivela homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, independentemente de suas posições sociais. Tal como o pão da ceia, tal como o vinho da ceia. Ele nivela. Jesus, como pão da vida, também nos lembra que em seu nome, em sua graça, em sua salvação, nós somos todos nivelados. Porque quando participamos da mesa do Senhor, aqui não tem rico, pobre, bonito, feio. Quando estamos todos em volta da mesa de Cristo Jesus, há um nivelamento social. E o mesmo Cristo que age na vida do rico, através da sua presença real, age também na vida do pobre, age na vida de todos, age na vida do cansado, do oprimido, quem sabe até do algemado, que naquele momento estaria precisando de uma intervenção de Deus, de um milagre, de um livramento. Então, meus queridos irmãos, eu quero repetir um pouquinho com vocês sobre esse tema: Jesus, o pão da vida. A primeira coisa que eu quero lembrar, amada igreja, que este tema permite que eu e você possamos analisar o sacrifício de Cristo Jesus, a importância do sacrifício de Jesus, principalmente num dia como hoje, que é o dia em que as igrejas cristãs comemoram a sua ressurreição. Qual a importância do sacrifício de Cristo Jesus? Diante de tudo que você já viu hoje, ou quem sabe de sexta-feira até aqui, muitas famílias se reuniram, muitas famílias fizeram culto, muitas famílias louvaram ao Senhor, muitas famílias procuraram uma igreja para participarem de um determinado culto. Qual a importância do sacrifício de Cristo Jesus? Quando eu penso em Jesus como pão da vida, eu penso também em seu sacrifício. Devemos pensar também no sacrifício de Jesus. A etimologia do sentido triturar, moer, faz parte, meus queridos irmãos e irmãs, deste primeiro pilar que nós estamos analisando aqui neste momento. A figura do trigo, principalmente nos relatos deste evangelista chamado João, vem com um recado tremendo de Deus às nossas vidas, aos nossos corações. A figura do trigo é aquela figura que lembra
o trigo moído, o trigo triturado, o trigo transformado, que antes de chegar à feitura do pão, ele tem que passar por esse processo. João é aquele que fala que até mesmo quando o fazendeiro vai jogar o trigo ao solo, ele precisa morrer, para que através dessa morte, através do sacrifício daqueles grãos, possa surgir os frutos, possa surgir o pé de trigo. Mais tarde vai surgir os lindos cachos de trigo. E esses lindos cachos que serão colhidos, mais lá na frente vão passar por mais um processo, serão triturados, serão moídos, serão esmagados, para chegarem muitas vezes em sua mesa e minha mesa, como o pão que alimenta, o pão que tem matado a fome de tanta gente, pelo mundo afora, o pão que muitas vezes é desejado por aqueles que não têm como alcançá-lo, comprá-lo, muitas vezes por estarem à margem da pobreza, muitas vezes por estarem numa miséria plena. Então é preciso tudo isso, meus queridos irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E nós encontramos isso lá em Isaías 53. O profeta messiânico Isaías disse assim: ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi ferido, foi cortado da terra dos viventes. Literalmente foi cortado da terra dos viventes. Então, meus queridos irmãos, a ideia de sacrifício aqui nos faz pensar naquela frase que diz assim: ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, para que nós pudéssemos provar, para que nós pudéssemos experimentar da sua vida. Foi o que realmente aconteceu neste período da Páscoa, neste período de 3 dias. Cristo foi morto, foi submetido a tudo isto que o profeta Isaías mencionou, para que depois de tudo isso, depois de sofrer naquela cruz, ser ultrajado, ser sepultado, e ao 3º dia pudesse ressurgir, e trazendo com ou em sua ressurreição uma mensagem fantástica, tremenda. Hoje no nosso culto de manhã nós estudamos a mensagem do lenço dobrado, a mensagem escatológica do lenço dobrado que Jesus deixou quando ressuscitou e saiu daquele túmulo, daquele sepulcro. Então, meus queridos irmãos, a ideia de sacrifício aqui, ela é tremenda. A ideia de sacrifício aqui, ela nos leva a pensar em como temos vivido, quem sabe, o nosso testemunho cristão, em como temos sido fora da igreja, qual o nosso testemunho lá no trabalho. Nos leva a pensar se realmente nós temos honrado, temos valorizado o que Cristo fez, o alto preço que Ele pagou naquela cruz, para que hoje tivéssemos liberdade, para que hoje tivéssemos uma vida, para que hoje pudéssemos realmente pregar, falar, engrandecer o seu santo nome. Eu quero fazer aqui alusão, de forma sintética, de forma rápida, a um fato que aconteceu em 1977. Eu me lembro que na época eu tinha 10 anos e os meus pais comentavam muito este fato. As pessoas comentavam este fato. Quem tinha acesso a rádios, a televisão, a informações, comentaram muito. Olha só o que aconteceu. Trata-se de uma reportagem feita pela Folha de São Paulo. Abre aspas.
Um drama no Zoológico de Brasília. Morreu ontem no Hospital das Forças Armadas em Brasília o sargento Silvio Delmar Oleibach, vítima de dentadas de 6 ariranhas do zoológico local, quando salvava o garoto Adilson Florencio da Costa, de 13 anos, que caíra no fosso dos mamíferos. O sargento sofreu mais de 100 dentadas e sua morte decorreu da infecção dos ferimentos. O menor Adilson estava brincando no fim de semana à beira do fosso quando foi puxado por uma das ariranhas, sendo imediatamente atacado pelos 6 animais. O sargento Delmar, que passeava com a mulher e seus filhos, mergulhou no fosso, atracando-se com os mamíferos e conseguindo salvar o menino. Mas teve ainda que permanecer durante longo tempo em luta contra os bichos, até que escapou com a ajuda de funcionários daquele parque. Meus queridos irmãos e irmãs, fecha-se aspas. Quando ele estava ainda muito mal no hospital e foi visitado por algumas pessoas, a pergunta que o sargento Silvio ouviu mas por que você fez isto? Por que você se lançou naquele fosso? Por que, Silvio? A família questionava, mas Silvio, você não precisava ter feito este sacrifício. Daí ele disse assim, eu não me arrependo em momento algum de ter sacrificado o meu corpo, de ter sacrificado a minha vida para salvar aquela criança. O que eu lamento foi o que aconteceu quando eu estava sendo atacado pelos mamíferos. Dezenas de pessoas ficaram olhando do lado de fora, pacificamente, sem nada fazer para me ajudar. Se aquelas pessoas deixassem de ser pacíficas e me ajudassem, talvez eu estaria em melhores condições. O meu lamento é só isso, que as pessoas não são solidárias. Era véspera de um 7 de setembro, e ele disse, numa data tão comemorada como o 7 de setembro, quando as pessoas deveriam ser solidárias, elas não demonstraram a solidariedade por mim. E isso sim me entristece demais. A frieza do coração de muitas pessoas, do coração do homem. Meus queridos irmãos e irmãs, este Silvio nos lembra o que Cristo fez. E que quando Cristo passou pela mesma situação que ele passou, havia também uma grande multidão em volta daquela cruz e ninguém fez nada. Ninguém fez nada para evitar que Cristo sofresse tanto naquela cruz. Então, este seu sacrifício, ele faz parte do plano inaudito de Deus em salvar as nossas almas, em salvar as nossas vidas. E quando ele se apresenta aqui como pão vivo, como pão da vida, ele já está usando, por analogia, o próprio trigo, que nos traz um recado bem claro da necessidade de passar por tudo que Jesus passou, de passar por todo aquele sofrimento, por todo aquele processo, porque se Jesus não tivesse passado por aquilo, nós não estaríamos hoje comemorando a sua ressurreição, nós não estaríamos comemorando uma Páscoa. Então Jesus, como pão da vida, ele se entregou em sacrifício por mim e por você. Ele se entregou em sacrifício por sua amada igreja. Mas nós temos aqui também, num segundo momento, este pão da vida como dádiva de Deus. Esse Jesus, como pão da vida, também representa uma verdadeira dádiva de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a ideia de dádiva aqui é fantástica.
A ideia de dádiva aqui lembra este grande presente que eu e você não merecíamos. Nós não merecíamos este glorioso presente, essa gloriosa dádiva. Mas Jesus nos deu este presente. Por isso, Jesus, como pão da vida, tem essa ideia de dádiva de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus 6,11, você vai ver Mateus trabalhando isso. Jesus é a grande dádiva, meus queridos irmãos, de Deus, que João apresenta também no capítulo 3,16. É o porquê Deus amou o mundo de tal maneira. É a pregação, é a preconização da dádiva, dessa dádiva gloriosa, como presente de Deus ao homem. Essa dádiva, meus queridos irmãos, nós não merecemos, você não merece, nenhum ser humano merece, mas foi tão somente por amor que ela me alcançou, que ela te alcançou. Foi tão somente por amor que ela foi dada à amada igreja de Cristo Jesus. Cristo é o maior presente de Deus para o mundo. E mesmo assim, é comum se observar nessas épocas as pessoas se lembrando de coelhos, ovos, de chocolate, tantas coisas mais, como sempre, né? E se esquecendo deste glorioso presente, desta gloriosa dádiva de Deus, que é Cristo Jesus como pão vivo que desceu do céu. Nós temos em terceiro lugar, um terceiro fundamento, Jesus como vida. Vimos num primeiro momento Jesus em sacrifício, como sacrifício. Estamos vendo Jesus como dádiva de Deus. E agora também, meus queridos irmãos, como a vida. Durante 40 anos Deus sustentou seu povo no deserto. Durante 40 anos aquele povo que peregrinava, aquele povo que tinha necessidade de um alimento para se manter vivo, recebeu o maná que caía do céu. E o maná nos lembra o próprio Cristo que desceu do céu como pão vivo. O maná é lembrado como uma porção celestial, compartilhada por Deus ao seu povo que naquele determinado momento peregrinava, precisava suportar, resistir à fome, precisava se manter robusto para a caminhada. O maná é vida, meus irmãos, para o povo durante a sua caminhada, peregrinação. A gente vê isso lá em Êxodo 16. Assim como Jesus também se apresenta como o pão da vida. Jesus é a nossa vida. E nesta vida eu posso dizer que existe um grande mistério. Nesta mensagem, neste recado, existe um grande mistério. Jesus deu a sua vida na cruz para que nós tivéssemos vida, como já foi falado. E este é o grande mistério. O que matou Jesus foram os meus pecados, foram os nossos pecados. Dá para se dizer que nós somos homicidas, porque foram os meus e seus, os nossos pecados que mataram Jesus. Se ele não assumisse, naquele momento, os nossos pecados, ele não passaria pela morte. Ele não passaria pela morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele não era pecador. Como que ele morreria se não assumisse sobre si os meus, os seus, os nossos pecados? E quando ele o fez, foi pensando em tirar você daquele estado que o próprio apóstolo São Paulo registra como nós estávamos mortos. Fedíamos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo veio em meu socorro, veio em nosso socorro e nos deu vida através da sua morte. Então, meus queridos irmãos, este é o nosso terceiro fundamento. E nós temos o quarto para finalizar, que é o fundamento da comunhão. Este fundamento tão necessário quando nós nos reunimos para celebrar a ceia.
este fundamento tão necessário quando nós nos reunimos em família e como família, para externarmos a Deus a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tantas bênçãos alcançadas, por tantas bênçãos recebidas. Cristo nos reconciliou. E a comunhão que eu vejo aqui, ela é fantástica. Porque eu posso dizer que eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Jesus é o meu irmão mais velho. E como irmão mais velho, ele faz o seguinte: se eu chamo você de irmão, não é porque somos fruto do mesmo DNA, da mesma árvore genealógica. Eu chamo você de irmão porque o mesmo sangue derramado no madeiro, derramado no Calvário, fez de você, fez de mim, fez de nós irmãos, todos irmãos de Jesus e filhos de Deus. E isso nos dá a ideia de comunhão. A família sentada à mesa, quando parte o pão, nos lembra a comunhão. A família de Deus, quando assenta-se em torno da mesa eucarística para participar da ceia, está fazendo comunhão. Jesus nos tornou, meus queridos irmãos e irmãs, uma só família. Está lá em Efésios 2, do 13 ao 16. Agora podemos cantar, como foi cantado aqui pelo grupo de louvor, né? Podemos cantar: somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Porque em Cristo todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai. Em Gênesis 11 nós encontramos ali um recado, através da figura de Babel, da Torre de Babel. E o recado que encontramos ali é confusão. Confusão para que aquele povo não prevalecesse com seus propósitos. Confusão para que houvesse dispersão. Mas em Atos capítulo 2 encontramos o Pentecostes. E ali no Pentecostes, meus queridos irmãos e irmãs, as raças se encontram, falando cada um seu idioma, mas todos se entendem, porque se encontram em um só corpo, que tem como cabeça Cristo Jesus. É o aspecto da comunhão. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da Ebenezer. Nós somos o corpo de Cristo. E isso requer comunhão. Isso requer ações piedosas, ações de amor, ações de bondade. Meus queridos irmãos, as cúpulas do mundo inteiro às vezes se reúnem em busca da pacificação, em busca da paz, como já fizeram várias vezes em prol da pacificação entre a Rússia e a Ucrânia, mas não conseguem. Estão fadados ao fracasso, porque só em Jesus, o pão da vida, é que as pessoas se encontrarão para o amor e para a comunhão. Para o amor e para a grande comunhão marcada por Cristo Jesus, Filho de Deus. Eu quero finalizar, meus queridos irmãos, lembrando que hoje é dia de ceia. Nós vamos participar da ceia, nós vamos participar da Eucaristia, da mesa do Senhor. Precisamos nos atentar para mensagens que são emitidas pela ceia. Quando participamos da ceia, existem deveres e privilégios. Os privilégios são muitos. A gente viu aqui, você faz parte da mesma família, você tem comunhão, somos todos iguais, ninguém diante de Deus é melhor do que ninguém, não é isso? Quando a gente participa da mesa, a gente lembra do alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse contigo, irmão, para que fôssemos irmãos. Quando celebramos a ceia do Senhor, nos lembramos que participar desta mesa é uma dádiva, é um privilégio. Ninguém participa desta mesa por ser merecedor de nada no campo espiritual. É um favor, meus queridos irmãos e irmãs, que não merecemos, mas que Deus realizou em nossa vida.
usando o seu Filho Jesus como pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome. Então eu quero lembrar que o pão aqui, que faz parte da ceia, o vinho que faz parte da ceia, podem ser talvez tomados por analogia também. Eu quero fazer uma leitura também de uma pesquisa científica, daquela série Filmes Científicos do Dr. Moody. Olha o artigo. Estava fazendo uma experiência para mostrar que o alimento que comemos viaja rapidamente através do nosso corpo, pela corrente sanguínea. Os espectadores observavam, maravilhados, enquanto o Dr. Moody comia o alimento, contendo um produto químico inofensivo ao seu corpo. Levou menos de 20 segundos para um contador Geiger indicar a chegada do alimento à mão. O que comemos percorre todo o nosso corpo. Quando nos alimentamos de Cristo, Ele se infiltra em nossa mente, em nossas emoções e em nossos corações, em nossas vontades. Fecha-se aspas. Muito interessante isso aqui, né, meus irmãos? Olha só a importância disso. A viagem que um produto pode fazer no corpo humano após você comê-lo. Talvez tomar um produto, em 20 segundos pode estar na palma da mão, em 20 segundos pode descer ao pé. Olha como Jesus Cristo realmente é fundamental a nossa vida, é fundamental a nossa casa, a nossa família, é fundamental a sua amada igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos finalizar este momento tendo um momento de oração. Finalizemos este tempo, um período de oração. E neste período de oração, você vai pedir para Deus colocar em sua mente, colocar em seu coração as mensagens maravilhosas que foram nos dadas aqui a partir de Jesus como pão vivo que desceu do céu. Pense como Jesus é importante na minha história de vida, é importante na sua história de vida, é importante na história de vida de todo e qualquer ser humano. Os jovens cantam, nós cantamos, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Assim como o pão, assim como o alimento do dia a dia, a ausência dele pode levar a óbito, pode levar a doenças mortais, assim também a falta de Jesus na vida pode acarretar consequências seríssimas, irmãos e irmãs. Então vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos agradecer a Deus por este pão vivo que desceu do céu, vamos agradecer a Deus pelo seu sacrifício, vamos agradecer a Deus por Ele ser uma verdadeira dádiva, vamos agradecer a Deus por Ele ter trazido vida a mim e a você, por Ele ter trazido comunhão a todos nós. Vamos orar e em seguida vamos estar então participando da mesa do Senhor. Após alguns minutinhos, até eu já vou pedir ao presbítero João e presbítero Luan que possam vir aqui à frente, enquanto a igreja ora, os irmãos oram. O grupo de louvor pode vir também. Amém. Enquanto os irmãos, as irmãs buscam ao Senhor, eu vou pedir ao presbítero João que faça uma oração por nós, faça uma oração por este momento tão singular em nossas vidas, tão importante na nossa história de vida, tão necessário para o povo de Deus. Oremos, meus queridos irmãos e irmãs, e aproveitemos mesmo este tempo de comunhão plena em Cristo Jesus.
Deus amado, Deus querido, muito obrigado, meu Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia, um dia tão abençoado, um dia do qual Jesus passa pela morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigado, Jesus, por esse grande feito. Obrigado, meu Deus, por esse grande plano de salvação da nossa humanidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estamos felizes, estamos aqui para fazer parte da comunhão com o Senhor num dia tão abençoado, um dia no qual Jesus vive e viverá para sempre em nossas vidas. Obrigado. Jesus viverá para sempre em nossos corações. É no nome deles que nós agradecemos por esse momento, Senhor, da comunhão com o Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome daquele que é Senhor, Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs que vão participar da ceia conosco a estarem se colocando em pé. E eu sempre costumo lembrar, como recomenda a igreja, que se você não é presbiteriano, se você está em plena comunhão com Deus, meu querido irmão, e com a sua igreja também, não tem problema não. Porque em volta da mesa de Jesus Cristo não existe placa de igreja. Se somos todos irmãos, é porque o mesmo sangue vertido na cruz do Calvário nos faz todos irmãos. Então participe conosco também, no nome de Jesus. Eu quero orar, abençoando o pão e o vinho. Hoje nós vamos pegar, meus irmãos, sem a... esqueço o nome daquela... pegadorzinho, tá? Mas olha aí para o pedacinho de pão que você vai pegar e pega e não precisa derrubá-lo, né? Nós não podemos comprar o kitzinho porque a mulher viajou, passou a semana fora e não foi possível pegar o kitzinho. Então as irmãs fizeram aqui mesmo, ok? Mas graças a Deus já estamos bem distante dessa Covid que aterrorizou tanto. Então participe, coma do pão e não se prive desta comunhão por receio, no nome de Jesus. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção, rogar a tua bênção para este momento, Senhor. Obrigado porque este pão, ó Deus querido, que estamos usando, Pai, no memorial de Cristo, na mesa de Cristo, lembra a sua presença real aqui conosco. O pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome. E Ele está aqui, Pai, desejoso de matar a minha fome, de matar a fome de cada irmão, de cada irmã, de nos abençoar mesmo, Pai querido, espiritualmente também, de estar abençoando a nossa alma, de estar nos edificando, Pai. E o sangue também, ó Pai querido, lembrado através deste vinho, é aquele sangue que João também pregou, que o sangue de Jesus tem poder para curar, poder para salvar, poder até mesmo para o inimigo expulsar para bem distante das nossas vidas. Muito obrigado. Consagre, Senhor Jesus, este pão e este vinho, que a presença real de Cristo Jesus aqui, ó Pai querido, possa estar tomando, tocando e abençoando mesmo em Cristo Jesus este ato. Que o Espírito Santo de Jesus, que o Espírito Santo de Deus triuno, possa estar realmente, ó Pai querido, transmitindo isso à minha mente, ao nosso coração, transmitindo isso às nossas vidas aqui agora, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor.
eu quero convidar a irmã Rod para fazer uma oração de gratidão a Deus por este dia tão abençoado e pela semana que começa também. Que Deus possa nos abençoar com jornada feliz em cada dia desta nova semana. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, nosso Pai de amor, de bondade. Amém, Jesus. Nosso Deus grande, maravilhoso, que nos sustenta nos nossos momentos de lutas, de fraqueza. Verdade, Pai. Nós te louvamos, nós te rendemos graças, ó Deus, por esse dia tão especial, em que não comemoramos a tua morte, Senhor, mas sim a tua ressurreição, através da qual, Senhor, nós temos vida e vida em abundância. Assim o Senhor tem nos prometido, ó Pai. Amém. Também te agradecemos por este momento especial, que num dia tão simbólico como hoje, participamos da mesa do Senhor. Amém, Jesus. Lembrando, Senhor, o seu sacrifício, Obrigado, Pai. a sua morte, o seu sangue vertido em nosso lugar Verdade, e Pai. a sua ressurreição nos dando vida e vida em abundância. Muito obrigado, meu Obrigado, Deus. Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, por tudo que Obrigado, o Senhor Pai. é em nossas vidas, Amém. por esse amor incondicional, Senhor, que o Senhor Obrigado. tem por nós. Também colocamos diante do Senhor essa nova semana, Ó que o Deus. Senhor nos acompanhe nos Em nossos nome de Jesus. afazeres, que a tua boa mão nos conduza em segurança, Senhor, Amém. e que tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo, essa é a Obrigado, nossa Senhor. oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que a graça soberana de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que o grande amor de Deus Pai, que nos deu a dádiva generosa do seu único Filho, do seu unigênito Filho, que as consolações do Deus Espírito, que neste momento de ceia, que neste momento de culto, traz à nossa memória de tudo aquilo que dá esperança, de tudo aquilo que produz esperança, possa permanecer sendo derramados em cada irmão, em cada irmã, em cada filho teu, ó Deus, cada filha, cada representante do novo Israel, espalhado, esparramado pelos quatro cantos da terra, agora e sempre e eternamente. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos sentam um pouquinho que as crianças vão cantar. Peço a todos os irmãos que ficam aqui em pé. Vamos prestigiar esse momento em pé. Ressuscitou,
uma ótima semana em nome de Jesus.